Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Nós outros, ayer hablamos acerca do rei Ezequias, que isso, pacto com Deus, isso na aliança com Deus. Ezequias, disse a Bíblia, que quando começou a reinar, era de 25 anos e reinou em Jerusalém 29 anos. O nome de sua madre foi Abi, hija de Zacarias. Isso lo recto ante los ojos del Senhor, conforme a todas as coisas que havia hecho David, su padre. Não é que Davi haja sido padre de Ezequias, pero quando rei hacía lo bueno, lo recto, era fiel a Deus, era comparado a Davi, porque o padre de Ezequias era Acaz. E Acaz havia hecho coisas abomináveis, coisas malas ante o Senhor. Pero Ezequias tuvo uma boa educação, uma boa formação. Era hijo de Abi, não? Abi era hija do profeta Zacarias e ensinou a Ezequias em la palavra de Deus. E ele não seguiu os malos exemplos de seu padre Acaz. Ele seguiu a palavra de Deus, ele foi fiel a Deus. E disse a Bíblia que ele quitou os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os símbolos de acera. E isso pedaços da serpente de bronze que havia hecho Moisés, porque hasta entonces lhe queimavam incenso los hijos de Israel e la chamou Neustã, é decir, quando o povo estava no deserto e haviam serpentes abrasadoras, não? Que mordiam a gente, eram muito venenosas e a gente se moria. E Deus orientou a Moisés que levantara uma serpente de bronze no deserto, que simbolizava o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus haria em la cruz para carregar nossas maldições, nossos pecados, nossos dolores. Aquela serpente era um símbolo de Jesus, porque Jesus encarnou a própria maldição. A serpente é símbolo de maldição, ele encarnou a maldição. Pero Deus mandou que levantar aquela serpente naquele momento, naquela situação, para que a gente mirara para um sacrifício futuro. E assim foram curadas das mordidas, não, de aquelas serpentes. Pero a gente muito idólatra, eles guardaram aquela serpente e começaram a adorá-la, a venerá-la. E Ezequias também quebrou aquela serpente, deshizo todo, quitou a idolatria em Judá. E disse a Bíblia que nele Senhor Deus de Israel puso sua esperança. Nem depois, nem antes de ele, hubo outro como ele entre todos os reis de Judá. Então, nele Senhor Deus de Israel, ele puso sua esperança, porque seguiu ao Senhor e não se apartou de ele, sino que guardou os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Ele seguiu ao Senhor, que significa seguir ao Senhor. Ele seguiu a palavra de Deus, porque seguir ao Senhor é seguir a palavra de Deus. Não é seguir a uma igreja, a uma religião, a uma tradição religiosa, a um sacerdote, um pastor. Não, é seguir a palavra de Deus. Ele seguiu, ele obedeceu, ele foi fiel, fiel em todo. Ele puso por obra, ele foi determinado. E foi isso o que trajo a conquista. Foi isso o que trajo a bendição, o que restaurou o reino de Judá, o que pudo rescatar o reino de las manos de los enemigos e hacer de Ezequias um vencedor, um vitorioso. E quando seguimos ao Senhor, quando obedecemos, quando praticamos sua palavra, vencemos os problemas.
las lutas, las aflicciones, las angústias desta vida. É muito importante que vivamos uma fé prática, vivamos em obediência à palavra de Deus para que estemos fortalecidos espiritualmente e assim podamos vencer as lutas desta vida, que são muitas, verdade? São muitas. Todos enfrentamos as lutas, todos passamos por problemas, todos estamos sujeitos aos problemas, pero quando estamos em la fé, quando estamos em obediência à palavra de Deus, somos fiéis a Ele, Ele sempre nos dá a vitória. E disse a Bíblia que o Senhor estava com ele. E aonde quer que salia, prosperava. Mire, o Senhor estava com Ezequias. E por que o Senhor estava com Ezequias? Porque Ezequias estava com o Senhor. É assim. Deus está com nós outros quando nós outros estamos com Deus. Quando vivemos em obediência à sua palavra. Porque quando obedecemos, praticamos a palavra de Deus, somos comparados a um homem prudente que edifica sua casa sobre la roca. E aunque venga a lluvia, o vento, as tempestades, e den com ímpeto contra esta casa, não la pode mover, porque ela está firme em la roca. E se você está firme em la roca também, você vencerá. As tempestades vendrão, os problemas, as lutas vendrão, pero você vencerá em nome de Jesus. E se você quer fortalecer-se em Deus, fortalecer-se em sua palavra, buscar o Espírito Santo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, com a certeza que todas as coisas lhes serão añadidas. Este domingo estaremos às 10 da manhã aqui em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha, Renfe, buscando o Espírito Santo, buscando o encontro com Deus. E estaremos fazendo a transmissão também do Santo Culto através das redes sociais para aquelas pessoas que têm que estar em sua casa, em seu confinamento, guardando sua quarentena, pessoas maiores, pessoas que têm um fator de risco, pessoas que têm uma enfermidade crônica, diabetes, não, pressão arterial alta, enfim, as pessoas que têm mais debilidades, problemas em seu sistema imune, devem quedar-se em sua casa. Pero se você hasta venceu já o coronavírus, porque mais de 80 mil pessoas em Espanha já venceram este vírus e você pode participar perfeitamente, porque você já não tem mais risco e tampouco pode contagiar a outras pessoas também. Assim que estaremos com muitíssima responsabilidade, mantendo a distância de 2 metros de cada pessoa, todo higienizado, a gente com suas mascarilhas, com seus guantes, participando. Venga, traga sua mascarilla, traga seu guante, vamos estar todos ali muito bem cuidados no Centro de Ajuda este domingo, 10 da manhã, para buscar o Espírito Santo, para buscar sua presença, com a certeza que Ele nos dará a vitória. A luta pode ser grande, pero a vitória é certa, porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Que Deus lhes bendiga e lunes regressamos com seu café espiritual. Que estejam bem.